Deu, né? Vejam só. Continuando aquele nosso papo sobre aspectos plásticos, nós vamos hoje começar a estudar alguns princípios relacionados com toda aquela teoria que a gente começou a ver no momento anterior. A gente já aprendeu que existem os princípios de Gestalt, e eles falavam sobre configuração da forma, e vocês já entenderam que a interpretação do todo, ele soma mais do que as partes. Objetos combinados de maneiras diferentes podem chegar a resultados diferentes de acordo com a maneira que você ordena. E existem diversos conteúdos sobre plástica, sobre estética, sobre composição plástica, sobre composição visual. E o que a gente vai ver aqui, que foi organizado em termos de princípio, gente, nada mais é do que a interpretação do que vários livros, autores, estudiosos falam através de outras palavras, colocam como se fossem outros termos e, na verdade, normalmente querem dizer as mesmas coisas que eu vou estar transcrevendo para vocês. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura sobre uma ótica mais arquitetônica, sobre um olhar de um arquiteto, que pode ser interpretado de outras maneiras para atingir outros resultados. Nosso foco aqui, gente, é produção de projeto. Então, o que eu estou falando? Que nós normalmente estamos baseados em questões sensoriais para chegar em resultados. Mas, obviamente, gente, que eu não posso desconsiderar a parte que depende da nossa interpretação cultural, da nossa percepção de valores, porque ela também conta. Então, a gente vai ter um capítulo breve, onde eu vou falar um pouco sobre a parte simbólica, e a gente vai ter alguns desses quesitos também sendo considerados na avaliação, porque eles também são elementos integrantes do processo projetual. Tá? Mas o nosso foco é a questão da sensorialidade baseada em princípios gestaltistas. Uma coisa que eu não quero que vocês nunca deixem também passar por desapercebido é a questão que vocês estudam bastante em História da Arte, que é a questão também do lúdico, a questão do subconsciente. Porque existe uma parte que nós fazemos baseada na nossa consciência, existe outra que é a nossa percepção que está entre o consciente e o consciente e o inconsciente, que que nos leva a determinadas interpretações terceiras. Quando a gente vê, por exemplo, uma obra de arte como essa aqui, como essas que nós estamos vendo, como o quadro do Miró, os quadros do Salvador Dalí e algumas obras de arquitetura, eles estão explorando modos de leituras que a gente conscientemente não costuma explorar. Buscar o inusitado, ou pensar em alguma coisa que não faz parte da lógica racional do ser humano, também é uma maneira de você estimular as pessoas e causar agradabilidade. Só que é um resultado que ele tem um pouco menos de fundamento, eu não conheço bases assim, muito claras para a produção artística nesse sentido. Então ela vai ter um grau de subjetividade, uma possibilidade de acerto e erro muito grande. Também não quero desconsiderar essa parte aqui, a gente vai levar ela em consideração também, que é o sentido onírico das composições. Tá? Vocês podem citar como complemento ao que vocês vão compor, mas a gente não vai poder utilizar isso aqui como principal argumento de uma composição, já que nós vamos lidar com outros tipos de categorias dos princípios para estudo e análise da forma. Nós vamos pactuar aqui, gente, a seguinte interpretação, porque como eu já disse para vocês, não existe uma maneira fechada, velada e objetiva de lidar com aspectos plásticos. Eles são sempre muito complexos e subjetivos. Nós vamos pactuar que nesse método de interpretação que nós estudaremos aqui em sala de aula, haverão duas maneiras de estudar os princípios diferenciados que nós vamos adotar. A primeira, que é trabalhar com atributos ou com ferramentas, ou como é que eu posso dizer, princípios mesmo de composição visual. Esses círculos que estão aqui, ó, coloridos ao redor desse gráfico que eu estou mostrando, eles são os atributos que serão trabalhados na forma para se atingir um objetivo plástico. Já os princípios que estão aqui no círculo menor é o que nós vamos chamar de qualidades plásticas. O que acontece aqui no meio são as qualidades que a forma tem, e para que a gente atinja estas qualidades, nós vamos trabalhar com
recursos visuais, que são esses que estão na parte externa desse gráfico. Todos esses qualidades plásticas, elas tendem a atingir a harmonia e a unidade. Se diz que quando um arquiteto, um artista, ele atinge um resultado visual mais belo, mais expressivo possível, ou seja, a gente está próximo do estado de perfeição, se diz que ele atingiu a harmonia ou a unidade, ou seja, ele provavelmente passou por todos esses caminhos que estão aqui, tá? As qualidades que estão aqui no meio desse gráfico, elas podem ser atingidas por qualquer uma dessas ferramentas que estão aqui ao redor. Então, utilizando qualquer um desses princípios, você pode, por exemplo, utilizar continuidade, originalidade, complexidade para atingir ou agradabilidade, ou pregnância, ou equilíbrio, ou simbolismo, ou clareza, ok? Isso aqui é uma qualidade que a forma tem. Isso aqui foi um recurso que eu utilizei para poder atribuir uma qualidade à forma. Ficou claro para vocês, gente? Então, eu quero atingir essas coisas que estão aqui no meio através desses recursos que estão na área externa do meu gráfico. Beleza? Então, vamos começar a estudar um por um o que cada um deles significa. Já que eu comentei que isso aqui está no meio é a qualidade plástica principal, a mais... o nível mais alto de compreensão que a gente pode chegar numa composição, vamos começar entendendo este aqui. Uns livros vão chamar ele de harmonia, outros vão citar isso como unidade. Como a própria Gestalt já preconiza, a maioria dos livros vai citar esse princípio como o maior grau de interação entre as partes, que vai ser dado pela qualidade de apresentar nos elementos constituintes da composição uma mesma linguagem ou algum tipo de atributo formal que possa ser lido em cada uma das partes ou dos elementos que compõem essa composição. Em outras palavras, quando você vê semelhanças ou características de um objeto que estão presentes no outro, é mais fácil para o ser humano entender isto como um conjunto e, portanto, nós temos a tendência natural a entender aquela composição como bela, porque nos parece coerente os elementos que constituem ele. Ficou claro isso para vocês, gente, o conceito? Vamos tentar entender em exemplos. Bom, eu boto sempre o exemplo aqui da Mona Lisa, porque já houve uma época em que ela foi considerada a composição plástica mais perfeita de todas, a mais linda, universalmente de maior valor e outras coisas e tal, né? Mas eu vou dizer para vocês que visualmente, para mim, o Raul, eu olho para a Mona Lisa, para mim eu não cabe nem cheiro quando eu olho para ela, sabe? Eu não entendo nada porque que ela é considerada tão bonita, visualmente falando. Por quê? Para você considerar que a Mona Lisa é uma obra plástica de maior valor, você precisa fazer uma interpretação do significado da Mona Lisa para o contexto cultural, artístico, histórico daquele momento. O Da Vinci, ele foi um grande artista, que ele tinha importância não só artística, como importância cultural, talvez até econômica, porque ele fazia parte de uma esfera política e de um patamar da sociedade que contratava o serviço dele, que tinha uma repercussão social, e por conta disto, quando alguma coisa que faz referência provável, a gente vê nos livros interpretações que a imagem da Mona Lisa é uma possível eu feminino contido no Da Vinci, que tinha uma sexualidade obscura, então ninguém sabia se essa é uma das mulheres, uma das Madonas que ele amava, e que ele tinha um caso oculto que não podia ser descoberto, porque era alguém da alta sociedade italiana e tal. Então, ou é essa história nesse caso, ou é o eu feminino dele, que ele como gay não conseguia se assumir, e através do quadro passava isso. Mas ao mesmo tempo tem tantos mistérios e cenas obscuras da vida dele, e nesse quadro você começa a ler os mistérios que estão por trás da vida obscura que o Da Vinci tinha, e tudo isso começa a ser motivo de uma possibilidade interpretativa. Mas visualmente, se a gente for pegar pelo princípio só sensorial, que é o objetivo das aulas que a gente está tendo agora, a gente pode também estabelecer uma outra lógica de unidade. A unidade presente aqui nela, por exemplo, ela tem um olhar misterioso, sombrio, né? Mas o quadro dela apresenta na própria roupa dela uma coisa sombria, negra, né? O fundo que lá atrás é uma coisa escura. Então,
há uma lógica presente no olhar, na vestimenta, no cabelo, nas cores dela, que se repete no fundo da composição e dá a essa obra, visualmente falando, também uma unidade. Muito embora eu, particularmente, opinião particular minha, eu não acho grandes coisas da Mona Lisa, nem é uma coisa que eu consiga me sensibilizar quando eu olho, mesmo com toda a cara cínica dela, que pode ser misteriosa, cínica, que eu acho interessantíssima, né? Que eu adoro uma sacanagem, mas ainda assim ainda não sinto tanta coisa por ela. Eu consigo me sensibilizar mais, até porque o meu objetivo e meu interesse não é como artista, apesar de ser também artista, formado em artes, mas eu tenho mais interesse das questões arquitetônicas, quando eu vejo uma obra como essa aqui. Esse designer aqui, muito provavelmente, ele estava fixado, ele estava muito aficionado por unidade. Porque, lembra do conceito que eu acabei de falar? Existe alguma linguagem nos elementos da composição que está presente em todos os outros e que faz com que a obra consiga ser lida como um conjunto. Então vamos começar a tentar identificar quais são esses elementos que vão poder obedecer esse conceito, já que eu estou dizendo que essa foto aqui é um exemplo de unidade. Por que eu também estou falando desta maneira, gente? Porque nos trabalhos que vocês vão apresentar, você vai ter que dizer que nessa obra tem unidade, vai escrever lá embaixo unidade, e vai ter que me explicar em que lugar da obra e quais são as coisas exatas, aonde está a unidade. A unidade tem porque esse elemento é dessa maneira, e nessa posição tem esse e aquele objeto, ok? E é isso que eu estou fazendo hoje aqui para vocês. Bom, nessa obra aqui, o que a gente consegue ver como ela é como linguagem formal, ou atributo formal, que se repete na composição e daí o tocante à unidade. Bom, a primeira coisa que eu noto, assim, que é mais visível, é a questão do contraste muito forte. Este lado de cá é muito contrastante com o de lá. Todos os objetos em si, ele tem coisas que contrastam demais no próprio objeto, concorda? Então isso é uma linguagem que comparece em todo o contexto da composição. Outra coisa que é uma linguagem presente e que vai dar unidade à obra é o fato dela ser formada por muitos quadrados, e isso está muito presente na composição, dando unidade de novo. Vocês vão ver que nunca um princípio ou esses princípios acontecem de forma isolada. Eles sempre acontecem misturados a vários outros. A gente isola para poder entender aquele naquele momento, mas pode ter vários outros, e um mesmo pode estar repetido várias vezes como quesito de unidade. Outro quesito que eu estou vendo, não é somente o fato de ser quadrado, mas é quadrados combinados com elementos circulares. Isso se repete na composição, né? A gente vê aqui em cima quadrados, uma predominância com circulares, vê aqui no mobiliário de novo quadrado com circulares, e aqui de novo a parte prismática, melhor falando, porque a gente está falando tridimensional, tá? Uma forma cúbica é um prismático, combinado com objetos circulares, perfeito? Mas não é só isto. Nossa, eu me perdi. Eu disse que não era só isso, mas não sei mais o que eu vou falar. O vermelho. O vermelho, pronto. Existe não somente o contraste forte, existe uma variação de cor. E aí, na composição da parede aparece um detalhe vermelho pequeno, né? Uma quantidade menor, e no mobiliário se repete de novo, quase tudo preto e branco, e ele é vermelho. Conseguir entender bem, gente, o que é unidade? É conseguir ler vários atributos formais na composição que dão uma lógica global a esse conjunto, e você entende que realmente essa obra foi feita para ter elementos que dizem uma única linguagem, tá? Quando os elementos da composição falam uma mesma linguagem, ou alguma coisa que está na composição faz com que eles sejam identificados como pertencentes a um mesmo grupo, isto tem unidade. E pode ser entendido como harmonia também, mas a gente está falando de harmonia sensorial da percepção visual, tá? Porque quando você fala de harmonia e vai ler no livro o que é harmonia, vocês vão ver todas as questões de interpretação simbólica, de conotação cultural e outras coisas mais, que vai entrar numa esfera muito complexa que a gente vai falar a parte depois. Posso passar para o próximo quesito, então? Clareza. Vamos lá voltar de novo. Gente, eu estou falando primeiramente das qualidades plásticas, ou seja, das coisas que toda obra deve possuir para ser interpretada como agradável à nossa percepção, ou seja, ser bonita, em outras palavras.
e depois eu falar como atingi-la. Está fazendo o quê? Mexendo na forma. Por enquanto estamos falando só o que a coisa tem que ter. Como fazer, eu não estou ainda. Tá bom? Então vamos ver. A outra coisa que uma obra precisa ter para ser considerada agradável: ter clareza. Clareza, gente, é quando a intenção que é demonstrada na composição, ela é percebida com facilidade pelo seu espectador. A linguagem que você está transmitindo, a informação que você está transmitindo para as pessoas, ela é passada de maneira imediata, sem que precise de muitas interpretações para chegar às conclusões que você pretende atingir. Ok? Então, o que acontece aqui? O Mondrian, quando ele provoca, quando ele cria as obras dele, nesse caso aqui ele fez Vermelho, Azul e Amarelo, em 1930, ele muito provavelmente queria simplesmente criar um estímulo visual a partir da cor. E queria que isso fosse uma coisa simples, sem tantas conotações objetivas. Ele queria dar uma imagem super subjetiva. E ele foi muito claro quando ele fez isto. Ele não colocou outros elementos que confundissem e desconcentrassem a atenção para o principal e simples que ele queria. A gente não pode esquecer também que ele fazia muito isso, porque a gente estava num momento de influência das artes entre guerras, modernismo, e tinha um pouco de nazismo nessa história também, né? Essa pureza da forma, a forma simples, e vai ter a ver com aquela história que eu falei de pregnância, que eu vou voltar nela daqui a pouco. Mas vou pegar aqui um exemplo mais próximo da gente da arquitetura. Por exemplo, o exemplo aí do Museu do Man, né? Fica lá em São Paulo, que é o projeto da Lina Bombardi. A Lina Bombardi provavelmente quis fazer ela quis colocar o prédio como não estou achando a palavra correta, eu vou falar desse jeito que eu não achei a palavra que eu queria. Mas ela está fazendo uma ousadia estrutural. Ela está transgredindo o tempo tecnológico a partir de uma estrutura de concreto, que é a sustentação por cima de uma obra, quando o tradicional é sustentar por baixo. Ela poderia simplesmente erguer essa obra de concreto e fazer as paredes de concreto e tal, e ela tinha feito. Mas ela foi muito clara quando ela queria destacar e chamar a atenção deste elemento de sustentação como principal, para todo mundo entender a ousadia dela na questão estrutural. E aí ela vai e faz e pinta de vermelho. Então isso deu muita clareza à intenção dela, ficou muito destacada e muito forte a informação que ela queria passar. Mas ela não teve clareza somente nisso daí não. Eu vou fazer minha interpretação sobre alguns quesitos de clareza que eu leio na obra dela, porque podem ter outras. Eu diria que ela está querendo chamar a atenção: olha, o que tem aqui dentro é muito doido, é muito legal, deve ser muito criativo e tem muitas possibilidades, mas o que é legal mesmo, criativo, não é o meu prédio é simples, o que é bacana está aqui dentro. Então ela não criou uma forma espalhafatosa, nem com muitos detalhes. O que é importante não é o prédio do Man, o importante são as obras que estão ali dentro expostas, né? E que vai ter muita arte contemporânea legal para ser apreciada. Então vai lá para dentro para ver, porque ele em si não tem grandes coisas além disso, que é o meu grande papel como arquiteta. Não ela, tá? A Lina Bombardi, eu estou falando da arquiteta. Que era essa ousadia do elemento estrutural por cima. Outro elemento que eu vejo como clareza: eu quero causar um prédio que, apesar de estar sendo sustentado, ser enorme, gigante, um prédio leve, e para isso eu vou suspender ele, para ele flutuar. Ela poderia só dar uma subidinha do chão e fazer aquela coisa meio acanhada, sem graça, subir, né? Mas ela não fez simplesmente subir, gente. Olha só, isto é uma pessoa. E olha, isto é a altura, o tanto que ela suspendeu do chão. É uma escala gigantesca, né? Eu vou dizer aqui que deve ter uns 10 metros. Sei lá, eu não sei como é que é uma. Eu estou chutando sem estar vendo a proporção. 10 não, tá muito. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8 metros. Quase 8. É bastante coisa, chama muita atenção e fica muito claro que ela queria flutuar a obra. Deu para entender, gente, o que é clareza? Os livros fazem uma confusão entre clareza e entre pregnância. E eu interpreto uma diferença clara. A maioria dos livros citam clareza e pregnância como a mesma coisa. Para nossa disciplina, vamos diferenciar esses dois quesitos, tá?
Porque para os nazistas, pregnante é a mesma coisa que ser claro, que ser simples de ser lido e a pessoa entender tudo rapidamente. Mas eu não concordo. Porque a gente tem obras que são claras, são muito fáceis de ler e rápidos, que não passam por esse quesito de simplicidade, de clareza. Por exemplo, a obra da Zaha Hadid, eu não sei se ela é tão clara, não. Eu acho que ela é muito confusa, ela é até bastante onírica, né? Ela puxa uma coisa do subconsciente que você não consegue nem ver qual é a lógica disto. Mas uma coisa é certa, é difícil você olhar para a obra da Zaha Hadid e isso não impregnar sua mente, você esquecer daquilo. É super forte, aquilo pega na sua cabeça, ainda mais nós que somos arquitetos. A gente olha para uma obra daquela, demora para esquecer que viu uma obra da Zaha Hadid, né? E a pregnância está relacionada, gente, com o poder de captação ou de assimilação cerebral de alguma coisa, de maneira a fixar aquela informação. Ou seja, pregnância é quase, para ficar fácil de entender, é quase como que quando a informação impregna sua mente e você demora a esquecer aquela informação. Pregnância é uma coisa que se fixa com facilidade na mente da pessoa, ok? A pregnância pode ser feita, por exemplo, a partir de uma repetição. E a gente vai daqui a pouco estudar esse elemento que tem a ver com repetição, que está lá nas ferramentas. Mas, por exemplo, aqui de tanto eu ver que tem uma prateleira vermelha, tem uma cadeira vermelha, e um tapete vermelho, a base da cama vermelha, e o objeto do brinquedo vermelho, repetiu tantas vermelhas na minha mente que fixou, eu não aguento mais. Eu vou demorar a esquecer. É igual música chiclete que gruda na cabeça, né? Tem umas músicas que elas são chatas, você escuta, como é que é uma música? Pronto, eu fui voltei do carnaval agora, já chegou aqui, foi. Não, essa daí não rolou no carnaval de Recife não, mas a muriçoca é um negócio que você não consegue tirar da mente, né? Porque ela soca e ela pica, né? E ela fica na mente. Não tem como você tirar, é um negócio doido. É ruim, inclusive, né? É desagradável, mas tem pregnância, ok? Só que lá no sentido musical, a gente está querendo saber do sentido visual. A gente vê aqui as obras do Sandin. Eu gosto muito também das obras do Von Mueck, que são dois artistas hiperrealistas que trabalham com cera. Eles fazem cenas que são tão chocantes que são difíceis de você esquecer aquilo, porque é muito real ou é muito dramático, né? E eu botei o caso aqui de uma senhora que está em estado terminal de vida, eu acho dramático. E a primeira vez que eu vi essa obra, fiquei muito emocionado, porque é realmente um momento triste, é um momento de complacência, e a gente pode ficar sensibilizado. Eu demorei muito para esquecer essa obra. Então ela, para mim, foi uma obra que teve muita pregnância. Ficou claro, gente, o que é pregnância, a diferença para clareza? Não existem obras que elas fixam fácil na mente, você demora a esquecer, porque ela é tão simples que qualquer hora que você falar, você consegue lembrar, porque era só um quadrado vermelho. Então aí você não vai esquecer nunca. Só que é diferente, tem coisas que são claras e não fixam na mente, e tem coisas que são fixas demais na mente, mas não são claras, não são tão simples assim. Por isso que eu costumo diferenciar. A pregnância que está escrita na Gestalt é a pregnância da simplicidade. Os gestaltistas dizem que pregnância é só aquilo que é tão simples, tão puro, que fixa e que é fácil e se torna simples e agradável, tá? Eu discordo que pregnante é somente o que é simples. E vai ser essa interpretação que a gente vai levar para as nossas atividades. Agradabilidade. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Vou fazer o seguinte, como esse assunto eu gosto de falar, ele estende um pouco, ele gera polêmica, e aí normalmente quando eu dou ele final de aula, aí não tem polêmica, porque ninguém vai fazer pergunta para você correndo, né, para ir embora. Né? Não vai rolar pregnância, né, desse assunto. Então, impregnar foi um termo que eu usei só para vocês entenderem, tá? Só um termo didático. Pregnância não é impregnar, não. Eu vou falar na aula que vem, tá bom?
Eu já fiz a chamada pela conferência dos trabalhos. Todo mundo passou o trabalho, né? Porque quem não passou é falta. Então, beleza. Então até a aula que vem, gente.